Alô galera, tudo bem com vocês? Olha, passando aqui para mais um pequeno vídeo, o missionário João Batista Ferreira na área. Olha, eu vou reagir a mais um vídeo do debate do Lucas com o Ariel. O debate foi muito bom. Eu fiz o penúltimo vídeo, deu muitas visualizações e deu também muitos comentários, irmãos protestando, falando quem ganhou, quem não ganhou. Aqui não é a questão de quem ganhou, é quem deu mais argumentações e as suas argumentações de fato foram verídicas quando a gente vai estudar. Olha, as escrituras sagradas. Eu estou com 3 escrituras sagradas aqui para a gente entender melhor as falas tanto do Lucas como do Ariel. Certo momento do vídeo, eu vou deixar aqui o link no comentário fixado do canal do Ariel, um apologista católico, historiador muito bom. Apareceu sobre a questão da imposição das mãos e da sucessão apostólica, apareceu a questão do debate e o próprio Lucas, ele foi empurrando para essa área moral dos papas, né? E aí ele vai dizer algo interessante, ó. Ele vai falar assim, ó, ele vai dar a entender que um pecado pessoal de alguém impossibilita a ação do Espírito Santo, né? Porque ele vai justificar que muitos papas do Renascimento de fato falharam. E ele vai dizer que esses papas, e ele faz até um julgamento prévio, né? Ele fez as vezes do nosso Senhor Jesus Cristo quando ele coloca os papas do Renascimento, uma grande parte no inferno. Mas quem somos nós para julgar os outros, né? E o Ariel, ele vai dar uma argumentação, e dentro dessa argumentação do Ariel, eu vou aprofundar ainda mais com as escrituras, tá certo? Olha, se a gente fosse... o Lucas, ele não entendeu. Vamos ver o vídeo para nós ver como é. Bora? Aí depois eu vou começar com as escrituras aqui, tá certo? Vamos reagir. Da doutrina católica e dentro das escrituras, pós-Cristo, que o não salvo, um pecador, que uma pessoa que está no inferno, ela receba o Espírito Santo. Então todos esses papas que eu citei aqui, que eram pecadores, que eram sodomitas, que eram assassinos, eles não eram salvos, não viviam com Cristo e não receberam o Espírito Santo. Olha no Novo Testamento inteiro se um não salvo, alguém que está no inferno, pode receber o Espírito Santo. Você comentou uma coisa antes também sobre quem está no inferno recebe o Espírito Santo? Não, como Judas, né? Olha a resposta do Lucas. O Lucas, ele já julgou, já condenando, né? Misericórdia. Repare só. E eu vou mostrar aqui, o Ariel vai falar sobre Judas, e eu vou acrescentar mais aqui outro personagem também. O Ariel vai citar aqui uma resposta, mas como ele é um debate amplo, ele tem que dar uma resposta, mas ele não pode argumentar muito, aprofundar, porque aí comeria muito tempo e lá é tudo cronometrado, né? Mas vamos ver a resposta do Ariel agora. Reparem que o Lucas, ele fala claramente que no Novo Testamento as pessoas que receberam o Espírito Santo, elas foram impecáveis, né? Que coisa, né? Ele confunde a impecabilidade, que não existe para papa nenhum, com a questão das falas que os papas falam em ex-cátedra, que aí são perfeitas. Mas isso não é constante na igreja, é algo raro, né? Mas ele vai atribuir essa questão, ele já condena até os papas, né? Vamos ver a resposta do Lucas. Que curou enfermos, expulsou demônios, mas depois foi condenado ao inferno e deixou de receber o Espírito Santo após a sua condenação. Até o último instante, Jesus quis que ele se convertesse. Não se converteu, foi pro inferno. Então isso pode acontecer também com os nossos santos padres. Que esse título, né, Santo Padre, não quer dizer que ele seja santo moralmente, é uma forma de tratar, né? Da doutrina católica e dentro das escrituras. Olha, prestem atenção que aí o Ariel vai utilizar-se da figura de Judas. Repare, se a gente for entender, Judas, lá no capítulo 6 de São Marcos, quando Jesus envia os apóstolos, Judas estava ali no meio. No verso 12 e 13 está dizendo que eles expulsaram demônios, curaram muita gente. Quer dizer que Judas recebeu do Espírito Santo muita graça, porque por si só Judas não podia fazer nada, como nenhum ser humano pode fazer nada sem a ação do Espírito Santo, né? Mas repare que o Lucas, ele não entende nem... Ele é um estudioso, e eu considero ele um estudioso de fato, mas ele no debate ele se perdia muitas vezes, que ele não entendia nem mesmo a doutrina e as raízes protestantes. Se a gente for para esse livro aqui, As Conversas sobre a Mesa, do Martim Lutero, quem teve a oportunidade de ler esse livro viu as atrocidades que Lutero falava e como Lutero entendia a graça e o pecado, né? A gente vamos ver aí que Lutero fala coisas horrorosas sobre essa questão, né? O Lutero, ele vai dizer que o ser humano peca à vontade, né?
mas que depois que aceitou Jesus não vai ser condenado. Lutero, ele tem várias situações aí, a teologia de Lutero é bem louca, coloca o ser humano como um esterco, a graça como algo como uma névoa que cobre o pecado, e o ser humano em si ele não precisa de uma grande convenção, basta aceitar Jesus e pronto. Olha, quem leu esse livro vai entender as atrocidades de Lutero e a sua doutrina louca, né? Mas a gente voltando lá para o debate, repare novamente da a doutrina conversa católica e dentro das do escrituras, Lucas, né? pós-Cristo, Olha, que o escute não bem. salvo, um pecador, que uma pessoa que está no inferno, ela receba o Espírito Santo. Então todos esses papas que eu citei aqui, que eram pecadores, que eram sodomitas, que eram assassinos, eles não eram salvos, não viviam com Cristo e não receberam o Espírito Santo. Olha no Novo Testamento inteiro se um não salvo, alguém que está no inferno, pode receber o Espírito Santo. Você comentou uma coisa antes também sobre quem está no inferno. Não ficou claro aqui nessa questão do não salvo e condenado. Ele não especificou bem. Mas a gente vamos começar, vamos aprofundar a figura de São Pedro. Vou pegar a Bíblia aqui, a Mato Soares, né? Para a gente entender melhor. Olha, a figura de São Pedro, e você vai anotando aí, em casa, você vai guardando os textos para você entender uma figura, um personagem São Pedro, os altos e baixos de São Pedro. Depois de Mateus 16, vamos lá. Vamos para Mateus, aqui no capítulo 16. Vamos entender melhor, olha só. No capítulo 16, e você pega a escritura aí e entenda, né? No capítulo 16, verso... Vamos pegar o 15, Jesus vai perguntar ali em Cesareia de Filipe, o que dizem os homens ser o filho do homem, né? E São Pedro vai responder, ó. Disse São Pedro, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Respondeu Jesus. Disse-lhe bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Olha só, é uma revelação divina, uma iluminação do Espírito Santo na alma de Pedro. Na cabeça do Lucas, Pedro não podia mais falhar. Quer dizer que Lucas não entende nem o contexto luterano da questão da justificação, né? Mas não vamos entrar nesse mérito. Vamos prestar atenção na figura de Pedro. Para o Lucas, Pedro não poderia mais pecar, né? Iluminado pelo Espírito Santo, né? A gente não sabe nem a denominação que o Lucas faz parte, mas vamos lá. No verso 23 do próprio capítulo 16 de São Mateus, o próprio Pedro já dá uma escorregada, olha só. No verso 23, depois que Jesus vai falar da cruz, que vai a sua primeira anúncio da sua paixão em meio aos apóstolos, ele vai subir para Jerusalém. Reparem bem o que São Pedro faz. São Pedro repreende Jesus, né? Ele volta e chama Jesus para um canto e vai dizer claramente, Deus tal não permita, Senhor, não te sucederá isso. Olha o que Jesus fala para São Pedro. Ele, voltando-se para Pedro, disse-lhe, retira-te de mim, Satanás. Tu serve-me de escândalo, porque não tens a sabedoria das coisas de Deus. Oxente, agorinha Pedro tinha, e agora Pedro não tem mais dos homens. E aí termina o versículo 23. É interessante que Pedro aqui, essa palavra Satanás significa tentador. Pedro aqui, ele tentou Jesus a se desviar do caminho deixado e mostrado pelo Pai. Ele foi um mau conselheiro. E aí Jesus fala essa palavra bem forte, né? E vai chamar, retira-te de mim, Satanás. A palavra seria melhor para trás de mim, né? Mas vamos nessa tradução da Bíblia aqui, para nós entendermos. Aqui Pedro, a gente já vê que houve-se uma falha, né? O próprio Pedro, ele falhou quando ele foi aconselhar o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha a audácia de São Pedro, foi aconselhar. Por quê? Porque ele ficou empolgado. Mas usando o critério do Lucas, a coisa não daria certo, né? Porque Pedro era para ser impecável. É interessante que a gente vamos entender que ainda antes da cruz de Jesus, Pedro comete outro grande vacilo, né? Se a gente for para esse capítulo 23, a gente vamos ver Pedro negando Jesus, né? Pedro vai negar Jesus 3 vezes. É interessante
no capítulo 22, melhor dizendo, no verso 59, vai dizer assim: passado quase uma hora, afirmava outro, certamente também este homem estava com ele, pois também é galileu. Aqui é as pessoas interrogando Pedro sobre a sua origem e se ele andava com Jesus, né? Olha o que Pedro fala: meu amigo, não sei o que queres dizer. E no mesmo instante, voltando, ainda falava, cantou o galo. E aí, voltando-se, o Senhor olhou para Pedro. Então Pedro se lembrou das palavras: hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Olha só, seguindo o pensamento do Lucas, não daria certo essa situação, né? Olha, depois da ressurreição, a gente vai ver que depois da ressurreição, mas mesmo assim, Pedro, ele não perdeu a sua autoridade, né? É interessante, ó, o pecado pessoal de alguém não impossibilita a ação do Espírito Santo. Repare que a autoridade de Pedro permaneceu. Se a gente for aqui pegar a Bíblia da CNBB, a gente for no capítulo 20, depois da ressurreição, a notícia chegou, os apóstolos correu João, o apóstolo mais amado, e correu também Pedro. Pedro, por ser mais velho, chegou depois, João chegou primeiro, mas João não entrou no sepulcro. Quem entrou primeiro foi Pedro. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Inclinando-se, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Simão Pedro, que vinha seguindo, chegou também e entrou no túmulo, viu as faixas de linho deitadas. Olha só, aqui mostra por que João não entrou, para mostrar a autoridade de São Pedro, né? Vamos ver agora essa autoridade ela sendo mantida. E agora, de uma maneira, depois da ressurreição em São João, no capítulo 21, a gente vai para o verso 15, né? Que Jesus vai falar assim, ó: tendo eles comido juntos, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes? Respondeu-lhe ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Aqui, cordeiro significa o quê? Os bispos, a alta hierarquia da igreja, né? Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, ama-me? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros novamente. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, ama-me? Pedro entristeceu-se porque ele tinha perguntado pela terceira vez: ama-me? Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Olha só, aqui Jesus deixou bem claro essa questão. São Pedro, ele ia ter essa hierarquia. A patrística vai mostrar isso aí, né? Vai mostrar que por causa do pecado pessoal de São Pedro, mesmo assim, ele não perdeu a autoridade dada por Deus e nem deixou a graça do Espírito Santo. Quantos milagres São Pedro não fez no Atos dos Apóstolos, né? Preste atenção, no Atos dos Apóstolos vai ter uma passagem que vai ficar aqui para vocês, no capítulo 15, verso 7, Pedro mostrando essa autoridade, e no próprio Atos dos Apóstolos, tanto de milagre que São Pedro vai fazer, né? Vai começar logo no capítulo 5, e ele vai continuar os milagres até o capítulo 10, lá São Pedro vai andar, vai fazer muita coisa. Ele não perdeu a graça do Espírito Santo. Por quê? Porque tinha pecado. Olha só, no capítulo 15, verso 7, ele vai mostrar a sua autoridade, olha, na discussão de Jerusalém, do primeiro encontro dos apóstolos para discutir doutrina, né? Olha só, depois de se fazer sobre ele um grande enxame, levantou-se Pedro e disse: varões, irmãos, vós sabeis que desde os primeiros dias ordenou Deus entre nós que da minha boca ouvisse os gentios a palavra do Evangelho e que a crescem. Olha, preste atenção, que vocês entendam. Eu mostrei aqui várias passagens bíblicas para vocês. Talvez eu consiga deixar elas aqui, quando eu for editar o vídeo. Olha que salve a Maria, que viva Cristo Rei. Vou deixar aqui o vídeo do Ariel, tá certo? Vou deixar aqui o vídeo de Ariel para que... o link do vídeo, melhor, para que vocês entrem lá no canal dele, que é um cara sensacional, né? E o Lucas, a gente reza para ele se converter, né? Tá certo? É um conhecedor também, mas que nesses pontos aí ele falhou muito e falhou feio, né? Você vê que a ideia dele sobre a questão da graça, o pecado, a ação do Espírito Santo,
está muito longe do pensamento luterano, né? Se a gente for ler o livro aí, As Conversas sobre a Mesa, vamos entender o que Lutero entendia, falava-se de pecado e dessas outras coisas após aceitar Jesus, né? Olha, que salve Maria, que viva Cristo Rei.